Olá, meus alunos, eu estou de volta aqui com vocês agora nessa grande oportunidade de termos mais uma aula de arte. Estou de volta aqui então para poder trabalharmos algumas questões, muito interessantes da história da arte. Mas antes, não esqueça de acessar o Google Classroom, a plataforma lá, tá? Acessem, faça a atividade enviada pela CED para vocês, preencha o formulário direitinho, clica em enviar para o professor para a sua presença ser validada, tá bom? Bem, na aula anterior, nós estávamos trabalhando a questão do teatro, tá? E aí a gente aprendeu sobre Shakespeare, né? Aprendemos um pouquinho sobre a vida dele e tudo. E nós vimos detalhes até sobre a peça dele, né? Hamlet, por exemplo, uma peça maravilhosa que trabalha aquelas questões do conflito humano, né? E aí nós também vimos o teatro elizabetano, que era na época em que Shakespeare estava produzindo, e esses teatros, as suas configurações, como é que eles eram, até arquitetonicamente, como eram feitas as peças, tá? E nós vimos também importantes obras de Shakespeare, né? Que a gente viu lá. E analisamos como era toda a construção dessas obras, tá bom? Mas, agora entrando na nossa temática, que eu amo muito, nós vamos trabalhar gênero, natureza morta na história da arte, tá? É muito interessante e vamos iniciar pelos tópicos natureza morta, características, vamos ver os detalhes sobre elas, tudinho, tá? E vamos ver obras e artistas, então vamos ver nesse processo aí, tá? Beleza, mas antes eu gostaria que você pudesse refletir um pouquinho uma questão. Vamos imaginar uma situação, tá? Para a gente entender a natureza morta, você precisa imaginar uma situação. Em sua casa, sua mãe chama você para ir à feira, comprar legumes e frutas. Quando chega em casa, você nota que ela vai condicionando os alimentos no seu devido lugar. Porém, você nota também que algumas frutas, como banana, abacaxi, laranja, não estão maduras e por isso ela os deixa em um recipiente sobre a mesa ao ar livre. Não sei se você já viu a sua mãe fazer isso, às vezes a gente vê nossos pais fazendo isso, deixando determinados alimentos fora da geladeira ou então deixado ao ar livre, né? Por que isso, né? Aquele alimento vai passar por um processo, por exemplo, ele está em uma condição em que ele não vai estragar no momento e aí ela vai deixar ali naquele lugar para que ele possa, então, através da ação do tempo, ele possa ficar maduro e seja consumido, tá? O que a natureza morta tem a ver com tudo isso, né? A natureza morta, ela vai estar nestes contextos, tá? Além da própria fruta sendo representada, você vai pensar e ponderar sobre o aspecto físico de onde ela está, qual é o cenário que ela está, qual é o objeto que a fruta está sobre a mesa. Mas também a natureza morta não vai trabalhar só frutas, eu estou trazendo aqui para vocês um contexto. Então a natureza morta vai trabalhar vários contextos que nós vamos ver aqui. Mas eu trouxe isso aqui para você parar para pensar um pouquinho e observar exatamente a ação do tempo desses objetos. Como é que esses objetos são vistos, contemplados por nós durante o tempo. Quando você num dia vê uma banana de uma cor e no outro dia você vê ela está mais amarelada, né? Então você vai vendo a mudança com o tempo, né? Então a natureza morta a gente vai ver essas representações. Bem, aí eu trouxe até para vocês aqui um exemplo muito importante de um grande artista, tá? Holandês, que é considerado um artista que adotou bastante a técnica da natureza morta. E aí ele vai representar, então, só para a gente como introdução, né? A gente já vê obras mais específicas, ele vai representar, então, um mercado de frutas. Mas, gente, observem os detalhes realistas que tem nessa pintura, gente. Quando você olha os detalhes da pintura, você vai observar que cada fruta tem a sua composição, você tem um efeito tão realista que o teu olhar ele é cativado. Então, esse trabalho ele vai representar, então, professor, mas a pintura da natureza morta vai representar pessoas. A pintura da natureza morta ela vai centralizar-se nas questões dos objetos do cotidiano, porém vai ter momentos que vão aparecer pessoas, porque é a construção da pintura em si, tá? Então nesse momento a pintura dele vai ter, lógico, a presença de pessoas, mas o foco, se vocês olharem para a pintura, vocês vão ver que o foco realmente é a questão das frutas, então, nesse processo da composição da pintura, tá? Bem, a natureza morta existe em diferentes estilos e épocas variadas. Ela não se trata de um movimento artístico como romantismo, surrealismo, etc., mas sim um gênero de pintura. Olha, eu até
algumas aulas anteriores, até mostrei para vocês essa parte aqui, esse esquema, para a gente entender como era que a determinadas categorias que nós estamos vendo, elas são posicionadas na história da arte, tá? Então, isso quer dizer o quê? Primeiro, a natureza morta, ela não tem um grupo de artistas que se juntaram e vamos criar um movimento chamado natureza morta. Não, gente. Ela aconteceu naturalmente em diferentes partes do mundo, tá? Então, mas nesse sentido, a gente olhando para o nosso esquema aqui, que eu já até mostrei outra vez para vocês quando estávamos trabalhando a paisagem, eu coloquei ela em ordem hierárquica. Isso quer dizer o quê? Que para os acadêmicos na época, em 1600, século XV, XVI, eles observavam que as pinturas, elas eram categorizadas, então, por esses gêneros. E aí eles colocavam em ordem de valores. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos, mais valorizado tipo de pintura era a pintura histórica. Por quê? Porque ela tinha uma proximidade muito com a questão moral da sociedade. Então, ela representava as coisas da sociedade. E aí, o retrato, que até é meio contraditório, eles colocavam o retrato, por exemplo, os reis, lordes e pessoas importantes da sociedade usavam o retrato, mas por conta do esforço realista dele. Porém, aí nós temos a paisagem como pintura menos importante, que depois ela vai ganhar muita força, tá? Mas aí nós temos a natureza morta, que ela também vai ganhar relevância no século XVII. Tá? Então, ela tem uma grande força, porém, ela tem as suas posições consideradas na história da arte naquela época, tá bom? Bem, mas antes, eu trouxe um quiz aqui para vocês que não pode deixar de a gente poder testar e ver como é que você está aprendendo até aqui, tá? A natureza morta é um estilo de pintura, um gênero A, um estilo de pintura, B, um gênero de pintura, C, um movimento artístico. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente poder ver a resposta dessa questão aqui. Estou de volta aqui. Vamos ver a resposta então do nosso quiz. Ponderou um pouquinho sobre essas questões aqui. Então, a natureza morta é... Aí eu coloquei essas três opções A, B e C. Se você colocou o gênero de pintura, está correto. Ah, professor, eu errei agora. Relaxa, você está aprendendo. Quando você faz uma atividade e acontece de errar, o seu professor vai dizer o que é o correto, você vai corrigir, você vai estar do mesmo modo aprendendo, tá bom? Bem, continuando aqui a natureza morta, a desvalorização desse gênero pictórico reflete-se na sua própria denominação nas línguas latinas, natureza morta, nature morte, e nas línguas saxônicas, still life, still leben, isso, vida imortal, vida em suspensão, tá? Isso quer dizer o quê?
a natureza morta, já no seu próprio nome, ela já tem uma certa desvalorização. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer dizer que natureza morta, olha o nome, natureza morta, quer dizer que a natureza está morta, então as pinturas vão tratar a questão da morte, professor? As coisas que estão morrendo? Não, não é isso, mas na verdade ela vai trabalhar a questão das imagens inanimadas, tá? Então você vai ver, além de frutas, você vai ver outros tipos de objetos que a gente vai dar uma olhada aqui. Então a natureza morta ela não está relacionada exatamente a questão de fazer um tipo de pintura que trabalha a morte, não é isso não, tá? Mas a questão de deixar aquela imagem centralizada em um determinado ponto, tá? A pintura de natureza morta nasceu com um gênero internacional independente por volta de 1600. Nenhum país pôde reivindicar o título de precursor do gênero e nenhum artista pode ser considerado o primeiro pintor da natureza morta, porque suas manifestações podem ser encontradas em tradições pictóricas de toda a Europa. Isso quer dizer o quê, gente? É que não há um artista único. Apareceu lá na Alemanha um determinado artista que pensou nessa ideia e influenciou. Não, ela foi acontecendo. Então não temos um artista exato, mas temos alguns artistas que privilegiaram a natureza morta e trouxeram novas possibilidades de se pensar essa natureza morta. Aí eles ganham alguns destaques, tá bom? E que a gente vai ver esses artistas ainda. Inclusive, um dos artistas que ganhou destaque na natureza morta é exatamente o artista que nós vimos anteriormente na primeira imagem, tá? O Peter. Bem, aí eu trago um novo quiz aqui para vocês, a gente não pode deixar de ver como é que está o aprendizado aqui. A desvalorização do gênero natureza morta reflete-se na sua própria indefinição estilística, influência recebida pelos artistas, denominação nas línguas latinas e saxônicas. Daqui a pouco eu volto para a gente ver o resultado. De volta aqui então, vamos ver na nossa tela aqui a questão que nós colocamos. A desvalorização do gênero natureza morta reflete-se na sua própria, aí eu coloquei as opções A, B e C. Se você colocou a C, denominação nas línguas saxônicas, latinas e saxônicas, você acertou, tá bom? Tá indo bem até então. Na natureza morta, diversas formas, essas paisagens compartilham a representação de alimentos, flores, vasos e outros objetos mundanos, insignificantes, que compõem as obras. O que aconteceu por volta de 1600 é que esses objetos prosaicos, de repente,
se tornaram o ponto central de uma única pintura. Olha, então, na verdade, é simplesmente uma mudança de foco do artista. Ele começa a usar esses objetos inanimados ou objetos de frutas, coisas assim, eles vão focar nesses objetos. Eles estão no cotidiano da sociedade. Então, esses objetos agora vão ser o foco principal, a centralidade da pintura. E aí vão ser representados de maneiras super realistas, com respeito a copiar esses objetos e querer transmitir alguma sensação visual. Bem, aí eu trago aqui também esse esquema que nos mostra um pouquinho sobre determinada, a gente está vendo aqui as características da natureza morta para a gente analisar as obras. Então, quando você observa aqui, eu trouxe alguns elementos que são muito presentes na natureza morta. Por exemplo, frutas, flores, bebidas, quer dizer, vai ter objetos como vasilhames, garrafas, essas coisas, né? Louças também, nós vamos ver livros, ferramentas e muitas mais outras coisas, tá? Não é só isso, estou só categorizando aqui algumas, mas são muitos tipos de objetos que vão ser representados dependendo do artista e o contexto histórico, social que está acontecendo ali, tá bom? Bem, aí eu trouxe aqui, então a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguma obra, vamos analisar algumas obras de alguns artistas, né? E esses artistas, agora a gente vai ver como é que eles pensavam ao produzir esses tipos de trabalho. Então, eu trouxe aqui um artista italiano chamado Giuseppe Arcimboldo. Olha só o nome italiano, né? Bem, Winter, né? Esse trabalho, ele vai... Na verdade, esse artista ele vai trabalhar as estações do ano, tá? Então, a gente vai ver até um outro que vai mostrar outra estação. E prestem bem atenção à diferença de uma para outra quando eu mostrar a outra pintura, tá bom? Você vai perceber essa mudança de estação. E lembro também que numa aula anterior nós trabalhamos essa questão de como nós podemos representar as estações através da pintura, e até a música podia representar a estação, né? Quando nós estávamos aprendendo. E é sobre pintura de paisagem, isso. Então, aqui ele vai exatamente buscar representar o inverno. Como que ele vai fazer isso? Primeiro nós vamos ver os detalhes da pintura, extremamente realista, isso é muito interessante das pinturas da natureza morta. Ele vai trabalhar, então, ó, por exemplo, olha só a questão dos galhos e do tronco da árvore. Ele vai construir, ele vai transformar esse personagem, na verdade isso aqui está tentando representar um rei, tá? Então, mas esse personagem utilizando itens da natureza e não o personagem em si. Olha que interessantíssimo, olha o conceito que ele está pensando aqui para produzir um trabalho em 1600, gente, é uma coisa incrível. E além de todo esse esforço hiperrealista, ele vai mostrar também o tempo nesse processo. Quando você vê esses galhos secos, são galhos exatamente mostrando o que na época, quando entra o inverno, os galhos ficam realmente secos. E ele vai mostrar também, inclusive aqui, ó, você pode perceber nesses detalhes da planta. Outra, olha só a própria fruta também num processo de secando, né? Então, olha o esforço que esse artista faz, então, para tentar construir um trabalho em que ele vai pensar a questão da natureza em uma natureza morta, né? Então, ele vai pensar essa mudança de estação da natureza, construindo elementos da própria natureza para figurar uma imagem humanoide, uma pessoa, né? Tá bom? Muito interessante. Aí olha só, lembra que eu mostrei que nós trabalhávamos a questão do inverno, né? Aí aqui ele vai trabalhar a questão, o mesmo artista, né, o Giuseppe, ele vai trabalhar a questão do verão. Olha, gente, já pela relação colorística aqui, já pela cor, a intensidade da pintura já nos mostra muito claro a intencionalidade de Giuseppe. Ele quer realmente mostrar a questão do verão nesse processo, e a gente conhece o verão por experiência, né, vivida. A gente vive a experiência do verão, sabe que é um período quente e tudo, então as cores foram extremamente escolhidas para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Então é uma coisa fantástica o trabalho dele, tá? Bem, aí vamos lá para o nosso terceiro quiz aqui, vamos ver como é que está o teu aprendizado. A natureza morta pode ser composta por A, elementos arquitetônicos, como casas, prédios, etc. B, elementos rochosos, como montanhas, pedras, etc. C, elementos como frutas, flores, louças, etc. Daqui a pouco eu já volto para a gente ver aí o resultado.
Opa, estou de volta aqui então. Vamos lá ver a nossa resposta aqui do nosso quiz. A natureza morta pode ser composta por A, B e C, são as opções que eu deixei para você. Se você colocou a letra C, elementos como frutas, flores, louças, etc., você aprendeu, ó, você já está aprendendo aí como é a natureza morta. Gente, é maravilhoso a gente analisar as pinturas, eu amo assim essa parte que é muito interessante para a gente compreender como que o artista tem as suas intenções, né? Uma pintura ela não é do nada, ela não surge do nada, tem sempre uma intenção do artista ali. Ele tem uma questão cultural, ele tem questões psicológicas, ele tem várias questões que vão estar impregnadas dentro da pintura, tá? Então é legal da gente ver. Aí olha só, ele vai então ainda, Giuseppe, ele vai pegar uma pintura agora, mas aí ele vai tirar as frutas, ó, nós vimos lá, eram frutas, galhos, coisas assim. Agora nós vamos mudar isso aqui. Ele vai pegar objetos, agora olha aí, como eu disse para vocês, a natureza morta não vai trabalhar só frutas, coisas assim, vai trabalhar diferentes tipos de objetos. E ele vai pegar agora livros. E esse livro, ele vai tentar então construir a forma de uma pessoa. Uma coisa incrível assim, para a gente pensar, tantos séculos atrás, né? Geralmente os artistas da atualidade, da arte contemporânea, eles têm um esforço mental para fazer as obras de arte contemporânea. E isso é muito interessante, porque ele se separa da técnica, e agora ele começa a pensar mais na construção da obra a partir da sua materialidade. Quando a gente pensa numa arte como essa da natureza morta, isso me lembra um pouco da arte contemporânea, quando eu vejo ele pegar os objetos. Olha, a arte contemporânea pega objetos para poder fazer trabalhos, né? E ele pega objetos do cotidiano da época, que os livros são muito cultuados. Então ele constrói, então, uma imagem de uma pessoa através disso. E também me lembra um pouco do surrealismo que faz essas coisas também, tá bom? Bem, na passagem para o século XVII, a figuração documental exigida pelas ciências naturais dá ênfase à valorização de uma arte que almeja representar os objetos e a natureza tais como empiricamente observados. Olha, ali vai ter uma mudançazinha já no século XVII, né, com respeito à ciência. Então isso vai influenciar muitos artistas a quererem trabalhar pinturas naturalistas. Então aí nós vamos ver essas pinturas naturalistas muito presentes e vai disseminar a natureza morta, porque aí a pintura naturalista ela dá essa possibilidade da natureza morta trabalhar exatamente essas temáticas da ciência, tá? Então é muito, muito importante. E esses objetos empíricos, né? Quer dizer, é uma coisa do natural, assim, da vida, tá bom? Beleza, aí eu pego aqui o Jacopo Ligozzi, tá? É assim que pronuncia o nome dele, e a gente vai ver esse processo. Aí, professor, a gente pode perceber realmente uma coisa na pintura dele. Há um processo, e aí a gente vê a questão do tempo nessa pintura dele. Há um processo de decomposição na obra, mas a natureza morta ela não vai trabalhar só isso. Você verá em algumas obras esse processo do tempo na obra de arte. Então, você vai observar algumas flores, ó, já se desfazendo, né, caindo, ó. Você vê a ação do tempo aqui, o tempo parece que esses vasos estão muito tempo ali, sob a ação do tempo. Então, se você ganhou uma flor, ou deu uma flor de presente para sua mãe, por exemplo, e a sua mãe, nossa, que lindo, e coloca ela num vaso e tudo, e deixa ali com água e tudo, com o tempo, mesmo com a água, aquela flor ela vai se murchando. E você vai percebendo que vai chegar um momento que sua mãe vai pegar aquela flor e vai ter que jogar fora, porque ela já não tem mais sentido ficar ali, porque ela está em decomposição. A natureza morta vai observar também essas mudanças, como nós vimos do tempo, tá? Beleza, assim o processo paulatina autonomia da natureza morta acompanha tanto a pintura naturalista, como eu falei para vocês, associada à ilustração científica, então são artistas que vão trabalhar a desenho de plantas, de flores, tá? E assim vai, quanto a pintura de gênero, exemplarmente representada pelos artistas holandeses do século XVII e seus temas domésticos, figurados com riqueza de detalhe. Nós já estamos vendo as pinturas aqui com uma riqueza de detalhe realmente, tá? E aí eu vou entrar com Michelangelo, que é um artista fantástico, inclusive próximas aulas vamos ver um pouquinho mais sobre ele, que ele vai trabalhar a natureza morta de uma coisa muito particular, mas também o próprio Michelangelo Caravaggio, ele já era um artista particular no período barroco, tá? Então vamos ver aqui um detalhe aqui, antes de vermos, né, vamos olhar aqui essa pintura rapidinho, como ele trabalha a incidência da luz sobre o objeto, como ele consegue fazer isso e ao mesmo tempo
representá-la realisticamente, tá? A opção aí sobre o Caravaggio, né? A opção pela pintura natural das coisas naturais, destacando a presença do corpo e a realidade pormenorizada do objeto reveladas pelos contrastes de luz e sombra. A escolha de tipos populares para compor cenários religiosos e o gosto por cenas de gênero marcam as obras do pintor milanês. Um dos primeiros a desafiar a hierarquia imposta pelos teóricos da época, que viam a natureza morta como tema menor. Olha, lembra que eu falei para vocês que a natureza morta está numa hierarquia, né? Deixa eu só ajeitar aqui, peraí que eu voltei sem querer. Ela está numa hierarquia, então ela ficaria lá embaixo, né? O Caravaggio, ele vai, na verdade, transformar essa natureza morta como uma ferramenta de oposição a exatamente isso. Então, por isso ele vai usar esse recurso na pintura. E uma coisa que ele vai falar é o seguinte, ó, custa-me tanto trabalho fazer um bom quadro de flores quanto um quadro de figuras. Isso a gente vai ver nas próximas aulas sobre isso. Quer dizer, ele mostra para a gente que realmente é trabalhoso fazer uma pintura que represente a natureza. Deixa eu ver aqui, como essa aqui, por exemplo, nesse detalhe, tá? Então, ao fazer esse trabalho, todo esse esforço, ele vai nos demonstrar essa oposição à questão da academia. Aí eu trago aqui o nosso quarto quiz, tá? Para a gente ver aqui rapidinho sobre essas duas pinturas. Vamos analisar ela, aprender a analisar essas pinturas. Relacione as pinturas aos seus respectivos artistas. Aí vocês vão olhar para uma e para cada uma, tá? E aí você vai então colocar a letra correta. Seria o Artimboldo, Caravaggio, o Jacopo, de acordo com cada um aqui, tá bom? Então já voltamos. Opa, estou de volta aqui, então vamos ver a resposta do nosso quiz. Relacione as pinturas aos seus respectivos artistas. Se você colocou o C, que seria o Jacopo, e o A seria o Artimboldo, você acertou, tá bom? Bem, aí a gente vê ainda algumas pinturas de Caravaggio mostrando a questão da natureza morta, então isso quer dizer que vai aparecer também pessoas, isso aqui é uma passagem da Bíblia, né? Cristo em Emaús, tá? E ele vai trabalhar essa questão da incidência da luz sobre os objetos, tá? Aí ele vai também, especificamente, ainda voltando à própria paisagem, né? A paisagem não, a natureza morta em si, sobre os objetos, sobre frutas e tudo mais, né? E ele vai representando isso nessa categoria, reforçando o que ele mais trabalhava. E ele vai usar também pessoas junto como pose, né? Uma pintura de pose, né? Posada, em que também ele vai explorar a questão do tempo e tudo, a luz sobre o objeto e sobre a pessoa, tá? Essas nuances. Mas essa pintura aqui é incrível. Jean
Simon Chardin. Ele é um pintor assim que é muito conhecido pela utilização, muito famoso pela utilização exatamente da natureza morta. E aí eu quero que a gente observe essa pintura aqui. Olha, nós temos um gato. Esse gato está pronto para tentar pegar essas ostras. Ó. Olha só como ele representou a posição do gato pronto para o abate, né? Nós vemos aqui uma raia, que é a ponto central, né? Ela está dilacerada, ó, já tirado, já cortado. É incrível como ele tenta representar isso. Provavelmente isso aqui é uma mesa que está pronta para fazer um determinado prato, muito caro, porque isso aqui é esses são frutos do mar, caros de se alimentar, principalmente na época. E aí ele vai colocar, olha, essa faca aqui quase caindo, né? Essa garrafa, esse recipiente quase que foi, parece que empurrado para ser colocado em cima da mesa, né? Tudo intencionalizado, né? Então, ele nos mostra com muito detalhe essa ação do tempo, né? E esse gato, principalmente, nos traz essa sensação de que ele vai se mover, de que algo vai acontecer mais, de que essa faca vai cair, haverá algumas coisas que vão acontecer aqui, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele traz questões da própria sociedade, domínio da natureza, né? Do mar, principalmente, que é algo que você... para cultivar esses tipos de alimentos era muito caro e tudo, então provavelmente isso aqui é para fazer um prato para alguém nobre, né? E aí é outro tipo de pintura que ele vai trabalhar também, a questão da natureza morta. Olha só o esforço, gente, para poder fazer esses tipos de detalhes, tá bom? Bem, aí vamos para o nosso quinto quiz sobre a relação de Caravaggio com o gênero natureza morta. Assinale a alternativa correta. Aí, letra A, o artista estava entre os que defendiam a natureza morta como um tema menor. Foi um dos primeiros a desafiar os teóricos da época que viam a natureza morta como um tema menor. C, foi o primeiro artista na história a produzir obras de gênero natureza morta. Vamos ver daqui a pouco a resposta. Estou de volta aqui então, vamos lá, a resposta aqui do nosso quiz sobre a relação de Caravaggio com o gênero natureza morta, assinale a alternativa correta. Letra B, foi um dos primeiros a desafiar os teóricos na época que viam a natureza morta como um tema menor, tá? Aí nós temos aqui outros artistas, olha, agora a gente está entrando aqui para a modernidade, né? Principalmente da arte expressionista, né? A gente vai ver então Cézanne, que vai também buscar num esforço a natureza morta, mas agora num conceito totalmente diferente, não realista. Agora ele está desfigurando as imagens, agora tem outras questões que vão entrar aqui. A preocupação dele não é a representação em si do objeto, mas trazer sensações visuais nesse resultado, tá? A gente pode ver isso. No século XIX, os impressionistas, ainda que feitos as paisagens ao ar livre, vão realizar naturezas mortas, mas é com Paul Cézanne, tá? Que o gênero ganha novas dimensões, imortalizado pelas composições com maçãs executadas
a partir de 1870. Então, Cézanne ganha grande destaque, é ele que vai começar a trabalhar e ficou famoso exatamente por representar de várias formas as maçãs. Então, vocês podem encontrar, pesquisar na internet algumas dessas imagens dos trabalhos dele. Inclusive, ele vai fazer composições muito bem pensadas, quando você vê, olha, essa forma em V aqui, ele vai fazer isso, vai repetir aqui, ó. O Cézanne ele tem uma intencionalidade na produção da arte dele, tá? Bem, aí eu penso aqui na arte contemporânea, na atualidade. Peraí, professor, também se faz atividades, trabalhos de arte, a natureza morta na atualidade se faz, na nossa atualidade, mas agora é diferente também o processo, tá? O Tony Craig, por exemplo, vai se apropriar de objetos, ó, da natureza, como a natureza morta faz, porém esses objetos são reais mesmo, ele vai juntar e colocando em formas cúbicas ele. Essa cor que ele escolheu desse trabalho, por exemplo, vai representar nuvens e tudo, o tempo, né? E aí ele está tentando trabalhar a questão do inverno nesse aqui, né? Então, olha só, ele vai empilhar os objetos, né? Comprimindo os objetos. Isso seria como a natureza morta é pensada na nossa contemporaneidade, tá? Também nós temos o Giorgio Morandi, que é um artista italiano famoso que vai trabalhar, então, a ambientação dos objetos, tá? E colocando esses objetos agora em uma determinada organização que traz uma ponderação para a gente sobre como esses objetos são vistos. Então, ele vai, nas gravuras também, ele vai fazer essa mesma organização. Ele ambientaliza o espaço, né? E ele traz sensações de cores e tudo no anterior que a gente viu, mas também ele vai trabalhar outras cores, por exemplo, o monocromático, tá? Bem, aí eu tenho uma última tarefa aqui para vocês, da nossa aula. Vamos produzir nossa própria natureza morta? É o seguinte, pegue uma folha em branco, use lápis e borracha, lápis de cor, escolha um objeto qualquer que você queira representar, posicione-se sobre uma base, observe cada detalhe dele, tente desenhá-lo no papel até que você perceba que ficou o mais semelhante possível, tá? Então, olha lá. Você pode pegar e olhar na sua própria casa, então escolher um objeto, ou se você vê uma fruta em cima da mesa, pode ficar olhando a incidência da luz sobre o objeto e tudo, e ver esse resultado pode usar com lápis de cor só lápis de cor, pode usar com lápis, ou a própria caneta, se você não tiver, ou outras coisas, não se preocupe com isso, tá bom? Então a gente vai ver esse trabalho daqui a pouco, a gente volta aí.
Retornando aqui então, espero que o seu trabalho tenha ficado legal aí, você tenha conseguido. Professor, eu não consegui, não se preocupe, continue fazendo. E depois, você, quando estiver nas aulas presenciais, você pode mostrar para o professor, olha o meu trabalho de natureza morta que eu aprendi com o professor Toki, tá bom? Um abraço para todos, até a nossa próxima aula, meus queridos. Tchau, tchau.